Antes do programa do Pastor Marcelo começar, o Em Renovação, né? Então, eu quero te dar uma dica para você que está aí procurando aquela pessoa para fazer o seu bolo de aniversário, ou de repente aquele salgado caseiro para uma reunião de família, ou com os amigos, ou da empresa. Eu vou te dar uma dica de uma pessoa que atende direto a gente aqui na Simples, que é a Ágata Marques Confeiteira. Ali você vai encontrar doces, bolos salgados e também trufas, bolos em pedaço, bombom. E vou te falar, como eu já disse, volta e meia eu contrato o serviço da Ágata para trazer aqui, nos atender aqui com nossos convidados, enfim. Tá precisando Tava aí procurando, meu Deus, com quem que eu vou fazer aquele bolo de aniversário, aquele salgadinho? Você já não precisa de procurar mais. Ouve essa minha dica, vai lá, entre em contato com a Ágata Marques, o telefone do zap dela tá aqui na tela e você depois me diz se você gostou ou não gostou. Mas eu tenho certeza que você vai amar, já disse, né? Volta e meia, ela tá atendendo a gente aqui nos estúdios da Simples. Deus te abençoe, vamos aí agora com o programa Em Renovação com o pastor Marcelo Balbino. Então, queridos, estamos mais uma vez aqui, dia 23 de janeiro de 2026, uma sexta-feira abençoada, onde a Simples Web Rádio, a emissora que tem compromisso com a palavra, com a verdade, dá esse espaço para a gente, né? Negocia, né, esse espaço com a gente, com a Igreja Batista e Renovação Espiritual, de 11 a meio-dia, toda sexta-feira, um pãozinho para a alma, um alimento para a alma. Hoje nós vamos falar em Êxodo capítulo 3, 4 versículos de 3 a 10, que vão puxar o nosso comentário. A Igreja Batista está vivendo um tempo especial de clamor. E aqui no capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então temos aqui uma passagem bíblica que nos ajuda, né, nessa campanha que iniciou, né, nesse dia 21, na Ibre, né, a campanha dos 7 clamores. Nós vamos apresentar, colocar diante de Deus 7 motivos importantes para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para nosso país, para a terra. 7 coisas que são importantíssimas, e nós temos aprendido que o povo orando junto fortalece. Temos essa passagem aí que Deus responde. A manifestação de Deus para Moisés é uma resposta à oração do povo de Israel que está passando por aflição, momento de escravidão, injustiça social, momentos de opressão que eles estão vivendo nas mãos de um governo egípcio, né? Um governo que
não confia em Deus. Um governo que busca nos seus deuses, entre aspas, né, na idolatria, na feitiçaria, direção para terem resultados de sucesso. Governos que não temem a Deus. Pessoas que, muito pelo contrário, eu estava conversando aqui com o Gustavo Luiz, que está com a gente aqui, pessoas que, muito pelo contrário, estão trabalhando contra os princípios bíblicos. Princípios bíblicos que são para sucesso, para progresso, para avanço daqueles que Deus colocou na terra. Os princípios bíblicos não é para sucesso dos evangélicos ou de qualquer outra religião que existe. Os princípios bíblicos é para sucesso da humanidade. É um manual do ser humano. Haja vista que alguma pessoa que ainda não crê totalmente, não entregou a sua vida para Deus, se aplicar na sua vida alguns princípios que estão ali, serão bem-sucedidos nas áreas correspondentes, independente de serem cristãos ou não, porque são princípios para a terra, são princípios para um bom andamento da gente enquanto estivermos aqui. Então nós temos necessidades para esse período que vamos estar na terra, que pode ser curto ou pode ser longo. E aqui nós observamos que todo milagre, toda ação de Deus, toda ação, toda manifestação de Deus veio depois de um clamor, de um pedido. É impressionante como Deus, né, fez com que Adão desejasse uma mulher sem ele ter falado. Quando pede Adão para dar nomes aos animais, a todo ser vivente que tinha lá no jardim. Deus observou que de tudo que ele tinha feito, o conceito dele para o homem sozinho não era bom. E aí ele resolve fazer uma mulher, mas ele não poderia ser cobrado depois. Então, ele pede a Adão para fazer uma atividade. Nessa atividade, Adão percebe que ele precisa de companhia. Então, lá no seu íntimo, ele clama por uma companheira. Poxa, todo mundo está aqui, né? O macaco com a macaca, o cachorro, né? Está aqui com a sua cadelinha, né? Então ele via macho e fêmea, porque essa é a ideia de Deus, não é macho e macho, não é fêmea e fêmea, é macho e fêmea, só se constitui família dessa forma. Então ele percebe isso, mas ele não tem uma que possa ser a sua companheira. Então lá no seu coração ele já começa a indagar, já começa a se preocupar, onde está a minha, ele começa a fazer o trabalho. Eu fico imaginando que o final do trabalho que Deus deu para Adão já foi cheio de ansiedade e preocupação, porque ele já estava também, além de dando nome, né, aos animais, macho e fêmea, ele já estava caçando para ver se achava alguém igual a ele. Então havia já um clamor no seu interior. E eu entendo que esse clamor trouxe essa mulher à existência, quando Deus vai e cuida dessa parte. Então nós observamos que tudo que Deus quer fazer para a gente, hoje, pela Bíblia, precisa de um clamor. E nós queremos colocar isso em prática nessas próximas semanas. Nós queremos convidar você para estar conosco todas as quartas-feiras. A gente vai estar sempre dando ênfase a alguma coisa que nós necessitamos. Estaremos fazendo isso através das redes sociais e também aqui através da programação. E nós estaremos orando por vários setores da nossa vida diária. Setores que nós precisamos de clamar para que Deus possa agir. Algumas pessoas dizem que Deus não se mete, né, nas nossas decisões, que Deus não se mete, não está preocupado com quem que a gente vai casar, qual a profissão que a gente vai ter. Deus ele é muito bom, ele é maravilhoso. É alguém que é dono de tudo, mas parece que não trabalha como sendo dono. Ele dá sempre liberdade a gente, para a gente decidir, para a gente fazer escolhas. Mas, na verdade, o desejo dele é que a nossa escolha fosse perguntar a ele qual é a opinião, qual é o pensamento. Se a gente consultar a Deus, se a gente procurar a Deus,
Se a gente dá espaço para Deus em qualquer área da nossa vida, Ele quer participar sim, Ele vai participar e nós seremos bem-sucedidos se esperarmos a resposta de Deus, se encontrarmos a resposta de Deus. Que por um tempo temos que ler a palavra para saber o que Deus pensa, porque Ele deixou naquele manual aí que é a palavra de Deus, tudo que nós precisamos. Em contrapartida, às vezes o método que a gente vai utilizar, nós precisamos conversar com ele, pedir a ele, esse método tá legal, aquela coisa toda. Se a gente deixar isso tudo, se a gente colocar tudo diante de Deus, como está escrito na palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, se a gente tiver essa preocupação de buscar em primeiro lugar o reino, o reino é governo, buscar, ir de encontro ao governo de Deus, ao reino de Deus, à liderança de Deus, ao comando de Deus, em primeiro lugar, e aquilo que é justo para ele, não aquilo que é justo nas ideologias humanas. Se a gente buscar isso, a Bíblia diz que aquilo que nós necessitamos, principalmente no texto ali, né, de Mateus 6, está dizendo a respeito de comer, beber e vestir, nos serão acrescentados, porque ele vai nos dar uma direção para conquistar essas coisas, para conseguir essas coisas. Mas tudo isso depende de um clamor. E nós vemos aqui que teve um resultado extraordinário, o clamor do povo de Israel. Enquanto eles não clamavam, Deus não se manifestou. E quando eles começam a orar, Deus levanta um libertador. Nós vimos isso também na situação de Pedro na prisão, né? Inclusive, um dos pregadores dos 12 dias, né, mencionou a respeito disso, se não me engano, no segundo dia, pastor Leandro Cândido, pregando, né, no segundo dia dos 12 dias, a direção, né, que encaixaria para o mês de fevereiro, porque cada dia representa um mês, né? No segundo dia ele ministrou de maneira clara a respeito disso, a respeito de que a oração da igreja unida fez um milagre acontecer. A igreja estava orando porque Pedro estava preso, né? Ele poderia ser assassinado, poderia ser sacrificado no dia seguinte. A igreja começou a orar, né? E Deus então enviou um anjo lá para libertar Pedro, e a igreja ainda estava orando e Pedro já estava na porta. O poder da nossa oração em unidade. Por isso 7 clamores. Por isso eu quero convidar você, vem para a igreja essas quartas-feiras, que nós queremos orar juntos para que haja um mover de Deus. Nós vemos isso também, foi uma das virtudes e uma das colunas da igreja primitiva. Está lá em Atos, né? No livro de Atos, não me engano, no 2, no 3 ou no 4 agora. No 4 eu reforço, mas me parece que no 2 também fala sobre isso, que a igreja, elas estavam unânimes, juntas com constância, para orar, para a palavra, para estarem comungando, e essa comunhão trazia edificação, porque o Espírito Santo distribuiu dons, então a igreja tem que estar junto, porque os dons que o Espírito Santo liberou para a gente é para edificar a igreja, então nós temos que estar unidos, temos que ter reuniões periódicas. Essa questão de que não precisa mais de templo, né, é complicado quando a gente vê em Hebreus a necessidade de congregar, e a palavra eclésia, no seu verdadeiro sentido, é congregação. A palavra eclésia, no seu verdadeiro sentido, é assembleia. A palavra eclésia, no seu verdadeiro sentido, é ajuntamento. Então há necessidade, sim, de se fazer essas reuniões ali, orando junto, estudando junto, participando junto, onde manifesta, né, canções espirituais, haja profecia, haja doutrina, haja ensinamento. A gente vai aperfeiçoando um ao outro e vai acontecendo aquilo que está lá em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, um ajudando na transformação do outro. Então isso exige congregação, ajuntamento. E ele diz pela renovação, né? Nós estamos em renovação. Pela renovação, ou seja, o nosso entendimento foi renovado, a nossa mente foi mudada, tem sido transformada pela palavra de Deus, pela direção de Deus. Então há uma importância muito grande de estarmos também trazendo esse pilar, que é a oração de volta, a oração na igreja, a oração nas casas, né? A oração nas praças, a igreja orando junto, a igreja clamando junto, o resultado é muito positivo. Então eu queria trazer isso para vocês hoje. Se você precisa de um milagre, você faz parte de alguma igreja, se ajunta, congrega, sabe? E se a igreja não está atentando para aquela coisa que você
sente necessidade, fala com o seu pastor para que eles façam ajuntamentos, para que eles façam reuniões de oração em cima daquele problema, não só seu, mas do seu trabalho, na sua cidade. E é isso que a Igreja Batista está propondo nessas próximas semanas, né? É a quarta do clamor, e a cada quarta-feira um tema especial para a gente estar intercedendo. E daqui a pouco tem uma novidade, tá? Na segunda semana vai ter uma novidade. Você vai poder nos ajudar, né, no motivo que a gente vai orar. O que a gente vai pedir? Você vai trazer a sua ideia. Poxa, pastor, nós gostaríamos que orasse muito, que a igreja junto orasse por isso. E a gente vai pegar essa sua orientação, que vai ser colocado num local, né, especial no templo, e ali a gente vai todas as quartas-feiras, né, ver, e aquilo que for mais votado na próxima quarta-feira vai ser o motivo da nossa oração. De repente no seu coração tem alguma coisa que a gente não alcançou ainda, e uma coisa que é pública, e vocês podem nos ajudar. Então, a partir da quarta-feira, coloque num papelzinho especial o que você acha que é importante que a igreja precise orar urgente nesse tempo. E a gente vai estar acompanhando o seu raciocínio e nos ajudando. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós vimos que clamar faz toda a diferença. E clamar como igreja, então, é fantástico. Assim como disse o pastor Leandro Cândido na sua ministração, quando usou como exemplo a prisão de Pedro e a igreja orando. Nós sabemos que o que nós estamos fazendo agora, unindo as nossas forças e orando, todas as sextas-feiras aqui em oração, vai mudar corações, mudar ideias, trazer esperança, trazer ânimo, e vai fazer com que a mão do Senhor, sabe, venha a nosso favor. A palavra diz lá em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa, né, abençoar, nem o ouvido do Senhor agravado, que não possa ouvir e atender as nossas orações. E crendo nisso, nós estamos aqui, né, pedindo ao Senhor, levantando clamores diretos pela nossa cidade, pelas outras denominações evangélicas, para que se fortaleçam, para que se levantem, se animem, porque nós temos 34 mil pessoas em Além Paraíba e nós temos apenas 10 mil evangélicos. Isso significa que ainda tem 24 para serem alcançados, e esses 24 mil não cabem numa denominação, mas as igrejas evangélicas unidas, Deus, podem alcançar esse objetivo, e a nossa cidade receber o milagre que aconteceu na cidade de Éfeso, toda a cidade ser alcançada pelo Evangelho. E nós estamos orando por isso, por um ano em que a tua palavra esteja na boca todos os dias, em tempo e em fora de tempo, em que o clamor do teu povo possa realmente alcançar o Senhor, a ponto do Senhor descer com a sua glória sobre essa cidade, descer com seu movimento sobre essa cidade e abençoar Além Paraíba, em especial os governantes dessa cidade, se possível, ou melhor, né, inclusive com conversão dos nossos governantes, com mudança de pensamento e de mente a respeito do mundo espiritual, com líderes do governo da cidade, do executivo, do legislativo, do judiciário, se convertendo ao Senhor, entregando de verdade a sua vida sem medo, sem receio. É a nossa oração. Ó Deus, e assim seja no estado, na região, no país e no mundo, que essa oração alcance todos os governantes, todos os líderes, todos aqueles que têm responsabilidade de atender, de servir o povo com sabedoria dos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Paz, Deus abençoe.